categorias de cego. O cego Bartimeu, por exemplo, recebeu o milagre, a cura imediata. O da aldeia de Betsaida recebeu gradativa. E o cego de nascença recebeu uma cura, um milagre que aconteceu de maneira cooperativa, de maneira participativa. Por quê? Em Bartimeu, Jesus fez sozinho. No de Betsaida, Jesus fez por 2 vezes, mas fez sozinho. Agora, nessa aqui, Jesus quer a participação do cego naquilo que ele está fazendo. Ele unta os olhos do cego com lama e ele diz: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele quer que o cego participe. Tem gente aqui que o Senhor está dizendo: eu vou fazer milagre, mas eu quero que você participe. Olha isso. Quando Jesus ia passando, é a primeira coisa que eu preciso acreditar: ele não mudou, gente. Jesus Cristo é o mesmo. E porque ele é o mesmo, e porque ele não muda, ele continua fazendo milagres. A Bíblia diz assim, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. O próprio João deixa muito claro, ele é cego de nascença. Os discípulos interrogam Jesus dizendo: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Todo mundo só fala da cegueira desse homem. E o que é a cegueira dele? A cegueira dele é uma deficiência. Esse homem tem uma deficiência que está com ele desde que ele nasceu. Isso fala sobre as deficiências que estão conosco desde que nós nascemos. Tem pessoas aqui que tem problema no caráter desde que nasceu. Tem gente aqui que tem alterações ruins na personalidade desde que nasceu. Isso fala sobre deficiências que estão conosco, não por opção, não por decisão, mas estão com a gente porque a gente aprendeu assim, porque o pai era assim, porque a mãe era assim. E eu não estou enfatizando nenhum tipo de maldição hereditária, porque diferente dos discípulos, eu não estou preocupado com o que fez o pai e a mãe, eu estou preocupado com o que ele está fazendo da vida dele agora. Mas é bem verdade que tem mãe aqui que teve um filho solteira e depois a criança nasce sem nunca ter visto o pai, carrega trejeitos que só o pai tinha. Verdade ou não? É impressionante isso. São coisas que estão conosco involuntariamente. E o fato de que uma deficiência te torne adaptável não significa que seja boa. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Não é porque você aprendeu a se adequar com a ira que significa que isso seja bom. Não é porque você aprendeu a se adaptar com a impaciência que significa que isso seja bom. Não é porque você já não fala mais palavrão hoje, como falava antigamente, que não significa que isso seja bom. Está falando sobre deficiências que a gente já carrega há muito tempo. E eu vim falar que Jesus cura, eu vim falar que Jesus liberta, eu vim falar que Ele tira câncer, eu vim falar que Ele filtra sangue, eu vim falar que Ele levanta da cadeira da hemodiálise. Eu acredito num Cristo que faz todas essas obras, mas nesta tarde eu vim pregar um Cristo que transforma e que faz milagre nas nossas deficiências de nascença. A Bíblia diz que esse homem agora é deficiente desde que nasceu. Jesus vai dizer, João vai relatar, e quando ia passando Jesus viu um homem. Veja, a sociedade só vê um cego. Presta atenção porque eu vou ser objetivo a partir de agora. A sociedade só vê o cego. Os discípulos olham para ele e dizem, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Depois que ele é curado, a vizinhança que conhece ele desde pequenininho, desde que ele era um cego criança, está vendo que o camarada está vendo, está enxergando, e ninguém chama ele pelo nome. Continuam olhando para ele dizendo assim, olha, não é este aquele que havia sido? Perdão, mais do que isso, eles não falam apenas da deficiência que o cego tem, eles falam da prática do que o cego faz. Por ser deficiente, ele não podia trabalhar, ele não podia entrar no templo. Então, segundo a ordem de Moisés, pelo Levítico, ele vivia de esmola, justamente por causa que era cego. Então, depois de ter sido curado, quem me ouve, diga amém. Depois de ter sido curado,
pelo nome, ninguém chama ele de uma forma humanitária, não. As pessoas continuam olhando para ele dizendo: não é este o que pedia a esmola, não é este o esmoleiro. Então presta atenção. Os discípulos representam as pessoas que só veem em nós a nossa deficiência. Os discípulos só conseguiam falar da cegueira, ou seja, só olha para o que você tem. A sociedade não é muito diferente. Não falava do que ele tinha, mas falava do que ele fazia. Veja, porque eu vou repetir, eu quero todo mundo caminhando na mesma ótica. Os discípulos estão dizendo: quem pegou ele e os pais para que nascesse cego, a cegueira e a deficiência que ele tem. Então veja, os discípulos só falam daquilo que ele tem. A sociedade e os vizinhos não. Eles olham e falam: não é este o esmoleiro, não é este o que pede esmola. Ou seja, a sociedade só fala daquilo que ele faz. Jesus é o único dentro desse contexto que não vai falar do que ele tem, nem vai falar do que ele faz, mas vai falar de quem ele é. Aí João vai dizer assim: olha, quando Jesus ia passando, vírgula, antes de dizer cego de nascença, João escreve assim, ó: quando Jesus ia passando, viu um homem. Oh, bem, cantor é fácil. Jesus não está preocupado com o que você tem. Não que ele não vai agir na sua deficiência, não que ele não vai trabalhar na sua escassez, mas a prioridade de Jesus não é trabalhar no que você tem, mas é trabalhar em quem você é. Porque aquilo que você é mais importante do que o que você tem. O que você tem pode ser temporário, o que você faz pode ser passageiro, mas quem você é eterno. Quem você é para sempre. E Jesus agora vai resgatar a identidade desse homem. Muito antes dele ter, muito antes dele fazer, Jesus vai fazer um milagre para mostrar que ele é e quem ele é. Antes de ser um cego, antes de ser um esmoleiro, ele é um homem. Aqui fala sobre ser humano. Homem aqui fala sobre humanidade. Jesus vai olhar para quem ele é. Ei, meu irmão, olhe para cá, porque essa tarde é tarde de cura para nós também. Talvez a religião esteja te julgando por aquilo que você tem. Talvez os teus vizinhos e a sociedade, o lugar que você mora, te julga por aquilo que você faz. Mas Jesus te trouxe nessa tarde, te colocou sentado nessa cadeira para dizer: eu não sou a religião, eu não sou a sociedade, eu sou aquele que não vejo apenas a aparência. Ele não olha você só pelo que você tem, ele não olha você só pelo que você faz, mas sobretudo primeiro ele vai trabalhar em quem você é. Quando Deus dá testemunho de Jó a Satanás, ele chega para Satanás e ele diz assim: tens tu visto o meu servo Jó? Aí ele começa a testemunhar de Jó e ele diz assim: não há nessa terra homem. Quando ele fala homem, ele não está falando só apenas na categoria macho e fêmea. Quando ele fala homem, ele está falando sobre um ser imperfeito, mas que é possível ter um caráter que glorifica a Deus. Aí ele diz assim: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como o meu servo Jó. Perceba, Jó era o homem mais rico e o homem mais sábio daquela época, quem sabe até dos dias de hoje. Não porque depois teve Salomão, mas enfim, naquele momento ele era o mais rico, naquele momento ele era o mais sábio. A Bíblia vai dizer que quando Jó chegava na cidade, ele mesmo vai falar que botavam ele numa cadeira e ovacionavam ele dizendo: Jó, um exemplo, né? O sábio, Jó, o filósofo, Jó, o rico, Jó, o homem dos vários banquetes, Jó, o homem mais
poderoso, coisas desse tipo. Veja, a sociedade só fala do que a gente faz, a sociedade só fala do que a gente tem, mas quando Deus vai dar testemunho de Jó, Satanás não fala de nada do que ele tem, não gasta tempo falando do que ele faz, mas traz 4 características daquilo que ele... Não há nesta terra homem íntegro, reto, sincero e temente a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: não tente ostentar para mim o que você tem, porque não há riqueza alguma que passe pela tua mão que antes não tenha passado pela minha. Não tente se sentir a pior das criaturas por ter pecado um pecado terrível. Por quê? Porque eu não vejo o seu pecado só quando você me confessa. Quando você pecou, eu vi você pecando. Então o que você faz não me espanta, porque antes de pecar o pecado que você cometeu, eu já sabia que você ia pecar, que horas você ia pecar, aonde você ia pecar e com quem você ia pecar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu tenho procurado pessoas que sejam. Olha o que vai dizer: que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, e Ele procura. Antes de dizer adoradores, ele diz assim: verdadeiros adoradores. Por quê? Porque o Senhor está procurando gente que não tenha medo de ser. O Senhor está resgatando a nossa identidade. Muito antes de trabalhar com o que a gente tem, muito antes de mudar o que a gente faz, Ele primeiro vai agir em quem a gente é. Pega na mão de alguém aí e diga para essa pessoa: seja você mesmo. Não, ficou muito sem graça. Aperta a mão dele e dela, olha no olho dele e dela e diga: seja você mesmo. Seja você mesmo. Não precisa ser perfeito aos meus olhos, mas seja verdadeiro aos olhos de Deus. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja você. Jesus vai olhar primeiro para a humanidade daquele homem. Não é o que você tem, minha filha. Eu não aguento aquele pessoal que acha que é super crente porque faz a obra de Deus. Jesus me abençoou porque eu faço a obra de Deus. E aí eu faço, porque eu faço a cantina, porque eu faço a limpeza, porque eu faço a decoração, porque eu faço a ornamentação, porque eu faço isso, e pensa que está sendo abençoado só porque faz. Só que isso desmereceria a graça, e a graça quebra o mérito, porque graça é por favor, graça não é por mérito. E aí o Senhor está dizendo: ei, você está pensando o quê? Que eu te chamei pelo que você faz? Eu não te chamei pelo que você faz, eu te chamei pelo que você é. Porque quando você não fazia nada, eu já tinha te chamado. Quando você não era nada, eu já te conhecia. É quem você é, é quem você é, é quem você é, que agrada a Deus. Ei, você faz agora, mas há um tempo atrás tu não fazia nada. E Deus já cuidava de ti, Deus já zelava por ti, Deus já abençoava a tua casa, Deus já dava livramento na tua família. Por quê? Porque muito antes de começar a fazer, Deus te chamou pelo que você era. Quando Ele chamou Israel, Ele não chamou Israel pelo que Israel fazia, porque Israel não fazia ainda nada. Ele chamou Israel pelo que Ele viu em Israel, e só Ele sabe o que viu em Israel e o que viu em